Senhor, sonda meu coração e me aproxima de Ti. Oração da manhã. Antes de orarmos, vamos primeiro dedicar um instante para ouvir a palavra de Deus e depois oraremos juntos. Tiago 4:8 diz: Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as suas mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Essa passagem é ao mesmo tempo um chamado e uma garantia. É um convite direto do Criador do Universo para que nos acheguemos a Ele. Não exige que nos provemos dignos ou resolvamos todos os problemas antes. Basta nos aproximarmos e Deus assegura que virá ao nosso encontro. No entanto, Tiago deixa claro que essa proximidade não é superficial ou dividida. Aproximar-se de Deus envolve deixar o pecado para trás, abandonar o velho homem, é entregar as áreas da vida ainda presas às sombras. Limpem as mãos, diz o texto, representando nossas ações cotidianas inspiradas pelo arrependimento. Purifiquem o coração, apontando para nossas intenções, desejos e reflexões internas. Essa verdade revela algo com que todos lidamos: a inclinação para uma mente dividida, presa entre duas vontades, dois senhores. Queremos Deus, mas também o conforto imediato das riquezas ou dos nossos desejos. Amamos Sua presença, mas nos apegamos a velhos costumes. Oramos com palavras enquanto o coração resiste ao toque do Espírito Santo. É fácil nos sentirmos divididos por dentro, mas Deus deseja tudo de nós, não apenas uma fração. Não só a versão de fim de semana. Ele busca uma entrega total. E isso requer transparência, arrependimento e rendição completa. C.S. Lewis escreveu certa feita que Cristo requer tudo. Tudo de nós. Tudo dos nossos hábitos, pensamentos e vontades. Então, o que significa de fato aproximar-se de Deus? Significa optar por uma intimidade intencional com Ele a cada dia. Abrir as Escrituras não como obrigação, como se fosse parte da sua checklist do dia, mas para escutar a voz e a orientação do Senhor. Orar não por ritual, ou para ser visto como uma pessoa espiritual, mas com autenticidade e necessidade de comunhão. Escolher a santidade em vez da comodidade, a obediência em vez do impulso e a submissão em vez da necessidade de controle. Essa proximidade não se conquista pela perfeição a priori, mas se recebe pelo arrependimento. Quando nos aproximamos com humildade, confessando falhas, dizendo: Senhor, eu te quero mais do que este pecado, Ele se move em nossa direção. Como o pai na parábola do filho pródigo, Deus não se manteve distante, mas nos envolve com misericórdia e nos renova com graça. Vemos um coração assim em Davi, descrito na Bíblia como alguém segundo o coração de Deus. Davi não era um homem sem pecados, muito pelo contrário. Ele errou gravemente. Mas o que o distinguia era sua reação ao próprio erro. Não o escondeu, não o justificou. Trouxe-o à luz e o depositou aos pés de Deus. Aliás, a história bíblica parece circundar pessoas falhas e pecadoras que foram encontradas por Deus e transformadas. Em Salmos 139, 23 e 24, Davi orou: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Pare um momento para refletir nessa súplica. Eu penso que essa é uma oração extremamente honesta, sem a presunção de santidade que observamos nos nossos dias. Nesse clamor, Davi não pedia uma bênção, mas solicitava uma análise profunda. Sonda-me, ó Deus, disse o rei. Olha além do exterior, disse o pecador. Conhece meu coração, até as partes que evito admitir, disse o ser humano. Prova-me. Examina meus pensamentos, intenções e medos mais profundos. Vê se há algum caminho mau em mim. Revela o pecado que ignorei, as posturas para as quais inventei desculpas, e então guia-me. Quero trilhar o caminho que leva à vida plena. Veja bem,
Isso é aproximar-se de Deus na prática. Essa oração engloba essa realidade de uma forma formidável. Essa aproximação, à primeira vista, não é confortável, mas é transformadora, é genuína, é sincera e, afinal, resulta em mudança real. Essa deve ser nossa oração cotidiana. Senhor, sonda-me, mostra o que entristece teu coração. Revela cada ídolo que ergui, cada ferida que enterrei. Purifica minhas intenções. Afasta o orgulho, a ira, o ressentimento, o ódio e o temor. Cura-me de dentro para fora. E não tema pedir que Deus te prove. Afinal, é uma bênção. A provação da fé te refina, te purifica, te fortalece. As dificuldades não surgem para demolir a sua fé. Não de fato. Elas vêm para comprová-la, para te moldar em alguém capaz de suportar o peso do seu chamado, alguém que conhece Deus no fogo da vida real. É como um metal sendo prensado entre o martelo e a bigorna pelo ferreiro. A pressão pode ser grande, mas nos torna mais afiados. Talvez o pedido mais essencial seja: Senhor, vê se há algum caminho mau em mim, não só o pecado visível, mas o que ocultei. Existem pecados socialmente aceitos que se tornam também relativizados no nosso interior. O orgulho silencioso, a inveja discreta, o perdão retido, o ódio destinado aos outros. Peça que Deus desmascare tudo, nos dando a visão de que, na realidade, estamos nus diante do Criador, que tudo conhece. Esse pedido de sondagem é essencial porque o pecado escondido nos mantém presos. Mas, trazido à luz, o sangue de Jesus nos lava por completo. E uma vez revelado o que precisa mudar, não pare aí. Peça que Ele te guie a novas alturas, porque não fomos feitos para navegar sozinhos. Não dispomos dos instrumentos necessários para chegarmos no destino esperado. Precisamos de direção do Senhor. Precisamos do Espírito para ensinar-nos a caminhar em pureza, em paz e em retidão. Deixe que Ele te mostre o caminho eterno, o de vida, alegria, propósito e liberdade. Isso é o que Tiago 4:8 realmente ensina. Uma aproximação profunda e honesta a Deus que te muda internamente, e isso é mostrado externamente. É importante lembrar, entretanto, que não se dá só pelo esforço para evitar que caiamos em soberba. Acontece pelo arrependimento e rendição, claro, mas, ao final, a limpeza só se torna possível pela Palavra de Deus e pelo Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, como afirma João 16. Por isso, o versículo de Tiago exorta: limpem as mãos e purifiquem o coração. É um chamado para vir a Jesus e pedir que Ele te lave, para convidá-lo a ser Senhor de cada esfera da vida. É necessário nos afastarmos de algumas práticas modernas, nas quais Cristo é visto como Salvador, mas não Senhor. O mesmo que nos salvou é o que nos comanda. São a mesma pessoa. São conceitos que não podem ser desassociados. Que possamos dizer: Deus, entrego-te meu passado, presente e futuro, meus hábitos, minhas relações, meus planos, minhas lutas. Dou-te todo o meu coração, mente e corpo. Você não precisa ser perfeito para se achegar a Deus, é verdade, mas precisa ser sincero e convicto de que o Senhor o transformará. Ele o aperfeiçoará. Precisa vir com humildade e verdadeira consciência da realidade do coração humano. Precisa virar as costas ao pecado e andar para a luz. Então venha, eu te chamo novamente, venha. Hoje, faça essa escolha. Não se contente com uma relação rasa. Aproxime-se. Prostre-se aos seus pés. Clame como Davi. Deixe que Ele te guie, te mude, te limpe. Deixe que Ele restaure a alegria da salvação que recebemos por meio de Jesus Cristo, porque a promessa permanece. Se você se aproximar de Deus, Ele se aproximará de você. Tenha em mente, hoje somos chamados a nos aproximar de um Deus que se aproximou primeiro. A primeira ação foi dele. A vida e ministério de Cristo atestam isso. Agora, oremos juntos. Senhor Jesus, gracioso e santo, Tu és o Redentor da minha alma.
aquele que me ama além do que posso compreender e que entregou tudo para que eu pudesse me aproximar. E hoje, Senhor, esse é o clamor do meu coração. Quero me aproximar de Ti em rendição total, porque há um convite em Tiago 4:8. E que convite, que garantia! Tu, o Deus Santo e Imaculado, queres intimidade comigo. É algo que me deixa sem palavras, Senhor. E, no entanto, isso é o cerne do Evangelho. Tu vieste primeiro. Tu nos amaste primeiro. Abriste o caminho pelo Teu sangue, para que nada mais nos separasse. Senhor, deposito meus pecados diante de Ti. Perdoa-me, Senhor, pelas ações que tomei, pelos pensamentos que nutri, pelos espaços onde permiti que a dúvida e o medo se instalassem. Perdoa-me por dedicar mais atenção ao mundo do que à Tua palavra e à Tua presença. Perdoa-me por afirmar que Te quero enquanto ainda me agarro ao que me afasta de Ti. Não desejo mais viver com a mente dividida. Quero um coração puro. Quero mãos limpas. Quero andar de modo que Te agrade. Jesus, lava-me no Teu sangue. Purifica cada parte de mim, as atitudes ocultas, os ídolos secretos, a rebeldia sutil que ninguém mais percebe, mas que o Senhor conhece. Traz tudo à luz e deixa que Tua graça restaure o que a vergonha tentou arruinar. Espírito Santo, eu Te convido. Percorre meu coração e arranca tudo o que não vem de Deus. Quebra toda a corrente. Demole toda a fortaleza que foi levantada em minha mente. Remove todo o padrão de pensamento baseado em falsidades. Ensina-me a ser transformado pela renovação da mente, como ordena a Tua palavra em Romanos 12. Não me deixes contentar com mudanças superficiais e com meias verdades. Quero ser mudado de dentro para fora. Quero ser moldado não pela cultura, mas por Cristo. Senhor, recordo a oração de Davi, e hoje, Senhor, faço dela minha. Sonda-me, conhece-me, prova-me, não para me ferir, mas para me curar. Expõe cada área de fragilidade e guia-me à integridade. Não quero nada que se interponha entre mim e Ti. Não quero amargura, orgulho ou temor que bloqueiem a intimidade a que me chamas. Gera em mim uma fome, Deus, uma fome santa por Ti. Desperta um apetite profundo pela Tua palavra. Que as Escrituras sejam o pão da minha alma. Que a oração se torne uma conversa vital. Que o louvor brote do meu coração, mesmo no silêncio, mesmo na dor, mesmo quando não compreendo as circunstâncias em redor. Senhor, quero habitar na Tua presença. Quero viver cada instante consciente de Ti. Quero que minha relação contigo produza frutos de arrependimento e justiça. Quero que outros olhem para minha vida e vejam provas de que caminho com Cristo. Espírito Santo, ajuda-me a não me desviar e mantém-me ancorado. Mantém-me sensível. Mantém-me arrependido quando o orgulho surge e me dá humildade quando a soberba se infiltra. Recorda-me das Tuas promessas. E quão maravilhosas elas são, ó Deus. Senhor Jesus, Tu disseste em 1 João 4,19: Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Obrigado por me amares primeiro. Obrigado por me amares enquanto eu ainda fugia. Obrigado por me chamar Teu antes que eu Te escolhesse. Obrigado por me conhecer antes do meu nascimento, como declaraste em Jeremias 1,5. Antes que eu tivesse um nome, Tu tinhas um propósito para mim. Antes que eu respirasse, Tu me separaste. Eu Te louvo por um amor tão intencional, eterno e avassalador. E porque me amas, Senhor, posso confiar em Ti. Posso entregar tudo. Meu passado, meu presente, meu futuro, minhas feridas, meus anseios, minha família. Coloco tudo nas Tuas mãos. Deixa-me morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Senhor, venho sob a proteção do sangue de Jesus. Invoco esse sangue sobre minha vida, meus pensamentos, minhas escolhas, minhas ligações. Que ele fale mais alto que a culpa. Que ele cale a voz do acusador. Que ele quebre o domínio do pecado e me lave inteiramente. Que ele restaure cada lugar onde falhei. Que ele me lembre que não sou condenado. Sou resgatado. Ajuda-me, Senhor, a não tropeçar.
Ajuda-me a superar a tentação dia a dia pelo poder do Teu Espírito. Deixa-me andar em pureza. Deixa-me andar em liberdade. Deixa-me andar em vitória. E quando eu cair, Senhor, que eu caia no Teu colo. Levanta-me, recorda-me quem sou e coloca-me de novo no caminho da retidão. Tu és um Deus cheio de compaixão. Não és irado e distante. És bondoso. És próximo aos de coração quebrantado. E eu estou seguro em Ti. Minha alma encontra repouso em Ti. Assim, hoje escolho me aproximar em cada aspecto de quem sou, para me alegrar na Tua proximidade. Recebo Tua paz, recebo Tua purificação e Tua alegria. Sê glorificado, Rei Jesus. Que Teu nome seja exaltado para sempre. No poderoso e precioso nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Se esta oração tocou seu coração, escreva Amém nos comentários como sinal de fé. Oro para que toda a bênção desta oração desça sobre você agora, em nome de Jesus. Se precisar de uma oração específica, conte nos comentários. Orar por você será uma alegria. Peço que se inscreva no canal, ativando as notificações e compartilhando esta oração com sua família e entes queridos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você. Amém.